2 Pedro capítulo 2. Os falsos mestres. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. 5 Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. 6 Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. 7 Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. 8 Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. 9 Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. 10 Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. 11 Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. 12 Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens. 13 Pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. 14 Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. 15 Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal. 16 E foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. 17 Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. 18 Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e morais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. 19 Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. 20 Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. 21 Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. 22 O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. 2 Samuel capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: 2 O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. 3 O Deus de Israel falou.
O protetor de Israel me disse: o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. 4 É como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. 5 É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero, será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. 6 Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora, ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. 7 Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira, eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. 8 São estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe-Basebete, de Taquemone, que era o líder do grupo chamado os 3. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. 9 Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos 3. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus, que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram. 10 Mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma canibra tão forte na mão, que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. 11 Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. 12 Porém Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. 13 Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamados 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. 14 Nessa época Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. 15 Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. 16 Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água, em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor. 17 E disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. 18 Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. 19 Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. 20 Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzeu, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. 21 Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. 22, 23 Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. 24, 39 Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Élica, da cidade de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uza, Salmão, o Aoita, Maraielebe, filho de Baná, da cidade de Netofa, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abielbom, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliabá, de Salbom, os filhos de Jazem, Jonatas, os Araritas Sama e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Elian, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, de Carmelo, Paraí, de Árabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naraí, de Berote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia,
Ira e Garebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Segundo Samuel capítulo 24, Davi manda contar o povo. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vai, faça a contagem do povo de Israel e de Judá. 2 Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. 3 Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? 4 Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem à sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. 5 Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. 6 Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste, para Sidom. 7 Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. 8 E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. 9 E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. 10 Mas, depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. 11, 12 Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vai, diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, 13 Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. 14 Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. 15 Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país, morreram 70.000 israelitas. 16 Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: pare. Já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. 17 Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus: ó Senhor, só eu sou o culpado. Fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família que deveríamos ser castigados por ti. 18 Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. 19 Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gade lhe tinha dito. 20 Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, em frente de Davi. 21 E perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. 22 Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. 23 Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. 24 Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada.
Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. 25 Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu à oração dele, e a peste acabou em Israel.